Olá, pessoal, bem-vindos ao Onde Ela Quiser, nosso programa que é dedicado a mulheres incríveis e pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. O meu nome é Nicole Weber e hoje eu estou com uma presença de uma pessoa muito especial, especial para mim, especial para a nossa comunidade, especial enquanto mulher, enquanto pessoa. Então não teria como deixar de convidar para vir aqui ao programa Onde Ela Quiser. É a Marli Silveira, ela é poeta e escritora. Algo muito importante aqui para a nossa sociedade nos dias de hoje, a palavra, o poder da palavra, né, Marli, o que a gente tem a passar. E é um grande nome em Santa Cruz nessas áreas, bem como também é professora, é doutoranda também. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais com a Marli, vai conhecer um pouquinho o seu trabalho, os seus livros, suas obras, né, e o que a Marli acredita e o que ela tem para passar para nós. Então, Marli, começando a nossa entrevista, eu estou muito feliz de tu estares aqui hoje e eu quero primeiramente agradecer porque tu vieste no meu programa e também por tu ser uma pessoa muito especial, que é boa de conversar, de perguntar dilemas, né? Então é muito, muito feliz por te ter como minha amiga e te ter hoje no meu programa, viu? Nicole, para mim que é um prazer, né? E quero também te cumprimentar pelo belíssimo programa e também pela tua trajetória, né? A cada dia a gente vai percebendo também o quanto você está conquistando assim, um espaço importante, né? E para nós, esse programa para as mulheres é fundamental, né? Porque eu acho que a palavra, ocupar os espaços, é fundamental. Porque eu penso que um dos grandes problemas do preconceito e de ele ficar ainda vivo na nossa vida, né? É justamente porque a gente não consegue perceber as pessoas em todos os lugares, né? Então isso eu acho que é uma problemática e eu acho que e esse programa seu, ele é fundamental para isso também, né? Então eu que fico muito feliz de estar aqui contigo. Vamos aproveitar a Marli hoje no programa, então eu agradeço as palavras, Marli. Mas vamos falar de ti, então. Eu gostaria de saber, primeiro, uma curiosidade. Como hoje em dia a gente conversa com as pessoas, raríssimo tu escuta, eu sou poeta, eu sou escritora, né? Então eu gostaria de saber como tu descobriu poeta, escritora e como que tu começou com esse trabalho, como tu começou as publicações. E eu gosto muito da Marli porque eu tô no Facebook, às vezes tu tá precisando de uma palavra amiga, tudo. Ela digita uma coisa ali, sai aquela coisa linda que da onde saiu aquela coisa linda que ela escreveu? Extremamente profunda, tuas colocações, os teus poemas são muito profundos. Da onde que sai toda a inspiração e como que tu começou esse trabalho? É difícil dizer assim, da onde vem tudo isso, né? Porque eu tenho um pé meio descrente, né? Na verdade, eu acredito no ser humano, né? E acredito no mundo, nas coisas com as quais a gente convive, né? Então eu acredito muito que a inspiração é um modo de se comportar, é uma disposição, né? É como que se a gente se colocasse à disposição e a gente se encontrasse, né? E há algo importante na arte, e eu acho que a poesia de modo muito especial, que me parece que a gente faz de verdade, né? É dizer o diferente sobre o mesmo. Muitas vezes Diz que ela falava. É que na verdade as pessoas às vezes não sempre estão vendo as mesmas coisas, estão convivendo com os mesmos problemas ou com as mesmas alegrias, né? E qual é a diferença? A diferença é essa disponibilidade para enxergar algo que é diferente, no mesmo que a gente está vivendo, né? A perspectiva. E ao mesmo tempo é como que se a gente pudesse dar àquele diferente, né, uma perspectiva de que fosse a primeira vez. Então é o pasmo essencial que o Fernando Pessoa já dizia, né? É como uma criança, né? Uma criança, por que ela se surpreende com as coisas, né? É aquele maravilhamento de ver e perceber aquilo pela primeira vez. E a gente quase não faz mais isso. A gente vê o sol todos os dias, a gente vê a fome todos os dias, os problemas todos os dias, as coisas boas todos os dias, né? E a gente não vai percebendo a grandeza disso, né? E me parece que é isso que a gente faz. Acho que o poeta vai buscando é trazer isso para a perspectiva do presente, né? É apresentar de novo aquilo que já aconteceu, numa perspectiva de diferença, né? Então acho que é isso. E talvez seja isso que eu tenha feito e tenha buscado.
E sem descolar, assim, Nicole, de uma coisa que eu acho muito importante, né? Não estou dizendo que todos precisam fazer isso, né? Nem todos fazem isso. Mas eu acho muito pouco provável, assim, uma arte que ela não tem um mínimo de comprometimento, né? Isso não significa que o teu poema precisa ser atravessado por palavras duras ou tá sempre, digamos, serão bandeiras, né? Não é nesse sentido. Mas necessariamente a pessoa que escreve, ela tem que ter esse compromisso, né? O que é esse compromisso? É estar aberto para o outro, né? Por exemplo, eu não posso deixar, quando eu escrevo, eu não posso esquecer que hoje nós temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, né? Não posso esquecer que recentemente no Rio de Janeiro um menino foi morto e antes de morrer ele disse para a mãe, eles não viram que eu estava com a camiseta da escola, né? Então, ou seja, ele morreu pela fatalidade que quem deu o tiro não percebeu que ele estava estudando. Ele não é um bandido, né? Então, aquela menininha, né, acho que o menino sírio que disse que quando morrer vou contar tudo para Deus, né? Então, essas coisas assim, a gente tem isso. Eu acho que essas coisas elas me atravessam, viu, Nicole? Me atravessam. Então, toda a minha poesia, toda a minha filosofia, tudo que eu faço, inclusive a minha vida, né, é atravessada por esse compromisso que eu tenho com a vida, com os outros, com as coisas que estão acontecendo, né? Não necessariamente eu escrevo explicitamente essas coisas, né? Mas está subentendido, está dito de alguma forma que eu estou percebendo isso, né? Eu acho que isso é importante para todo artista, né? Na verdade, para todo mundo, né? Mas eu acho que para quem escreve, para quem tem alguma visibilidade, tem a responsabilidade de dizer. E dizer o outro, fundamentalmente, né? Eu disse, essa vai ser uma das melhores entrevistas do nosso programa, gente. Eu gostaria, Marli, de saber quantos livros tu já tens publicados e quais são as tuas principais temáticas com as quais tu gosta de trabalhar, as que tu acha que deve passar adiante essas temáticas mais, né? Eu não sei precisar o número de livros, mas com certeza são mais de 20, né? Muitos só meus, né? Algumas coletâneas, algumas parcerias que eu fiz também. Eu gosto de parcerias, Nicole, assim, porque eu na minha caminhada descobri algumas pessoas, né? E também tem pessoas que eu admiro, né? Então eu já propus parcerias, já foi me proposta parcerias também. Gosto disso. Gosto também de possibilitar a escrita de outros. Na verdade, como eu já trabalhei em cultura, né? Já fui secretária de cultura, já fui coordenadora de cultura. Eu já fiz muitos projetos nessa área, né? Então eu acabei descobrindo pessoas que tinham um desejo enorme de escrever e faltava aquela pessoa que diz, não, vai lá, escreve, lança um livro, né? Então eu fiz muito isso. Então a gente tem uma trajetória pessoal de ter escrito bastante, escrevo poesia, conto, filosofia. O direitos humanos é mais na perspectiva poética, né? Escrevi já alguns artigos nesse campo. Educação, hoje também eu tenho escrito bastante, né? Inclusive, hoje o meu estudo, né, o meu doutorado é um deslocamento da filosofia para a educação, né? Eu estudo um filósofo que é o Heidegger, né? Onde eu procuro fazer uma abordagem heideggeriana de uma parte, né, da obra heideggeriana para a questão da educação, né? E que tem um viés que também acaba se desdobrando na minha poesia, que parte do pressuposto da condição humana, né? O que é isso que somos, né? E parece que foi respondido, e, na verdade, a gente tem muitas discrepâncias, assim, nas análises sobre isso, né? Eu lido com uma compreensão de ser humano aberta. O ser humano não é ensimesmado, né? A gente não pode pensar que a gente tem um corpo centrado, né? A gente tem uma corporidade excêntrica. É por isso que eu gosto de trabalhar também com a questão das mulheres detentas, né? Porque mesmo na prisão a pessoa pode ser livre. E só é livre porque ela experimenta a condição de um corpo excêntrico, ou seja, um corpo que é atravessado pelo mundo, pelas circunstâncias, pelos afetos, né? Então você pode experimentar uma espécie de liberdade que é possível, inclusive, na condição de encarceramento, né? Assim como uma pessoa livre poderia viver o inverso, né? Porque ela não se consegue se colocar no encalço de si mesma, né? Flexível, ou que não pensa, não dialoga, não é aberto. Isso, é no encalço de si mesmo, né?
Eu escrevi um dia, tão bom ser só e demorar-se a si. O que é tão bom ser só e demorar-se a si? É ter a condição da gente se perceber, porque hoje cada vez mais a gente se percebe menos, a gente não tem mais a experiência da nossa própria condição. Não tem tempo, a gente se extraviou nessa coisa daquilo que nos atravessa de tal forma que a gente já não se encontra mais, né? Ela nos leva. Tu está se lançando permanentemente, né? Pelas tecnologias, pelo celular, pelas imagens, não tem. Então, como seria importante, como é importante a lentidão. A gente poder se demorar nas coisas, porque quanto mais eu me estico, mais eu me compreendo. Isso é a subjetividade, né? Essa tensão entre o dentro e o fora. Se eu procurar uma subjetividade dentro de mim, sem a perspectiva do fora, eu vou ter um processo de ensimesmamento, né? Se eu tenho uma perspectiva contrária, só desdobramento do fora, eu vou ter um processo também de não me encontrar nisso. É como que se o meio também determinasse a minha condição. Então, na verdade, é nessa tensão, nesse desdobramento, né, que a gente pode se perceber, né? Então, acho que é por aí que a gente caminha. Marli, então eu estou aqui com um livro teu, que foi o último lançado, né? E eu tenho outro seu também, né? Mas a gente veio aqui para falar também do lançamento do novo livro, né? Então, eu quero mostrar esse aqui, que é o Dia da Rua, da Marli, que ele é de poesia, né, Marli? E o novo livro, então, que será lançado agora em setembro, a qual eu estarei lá no lançamento, certo? E nos 2 lançamentos, ele vai mexer, então vai costurar entre a poesia, com a filosofia, com a educação também, com várias temáticas, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esta nova obra, né, tua. Nós vamos estar lançando agora em setembro, né? A obra é Liberdade Rasurada, Narrativa de Dor e Liberdades, né? Que é justamente essa perspectiva, né? Nós fizemos em 2017 um livro chamado Entre Peles e Poesias. Naquele livro, a gente trouxe um conjunto de textos, poemas, cartas das mulheres detentas, né? Que a gente fazia um trabalho dentro do presídio aqui em Santa Cruz do Sul, e durante esse processo, esse trabalho, oficinas, a gente construiu junto com elas um conjunto desses textos, né? E isso resultou num livro. Agora a gente está fazendo uma obra diferenciada, né? Porque naquela eu não imprimia a minha palavra, né? E eu fui observando a necessidade de eu escrever sobre isso também. Inclusive meu doutorado é sobre isso, né? Então esse novo livro agora, toda a primeira parte dele, mais do que a primeira página, mas toda um bom número de páginas do livro, né? A introdução toda, os primeiros capítulos, eu escrevo. E aí é uma abordagem filosófica sobre a questão do encarceramento, né? E ao mesmo tempo também uma abordagem literária, né? Então é pensar o encarceramento, a condição humana do encarcerado, né? A partir de uma perspectiva filosófica, que é a perspectiva que eu uso Heidegger, né? Uma perspectiva literária também, da narrativa, o que se diz através da antropologia hoje, outros componentes, né? Da importância dessa narrativa, da visibilização pela palavra, né? O meu encontro poético também com as mulheres, o que eu senti em tudo isso, né? E o livro também traz textos de mulheres que estão hoje já na condição de livres, vamos dizer assim, né? E também de um ex-detento. Por que isso é importante? Porque é importante que a gente assegure o lugar também da palavra para aquelas pessoas que tiveram essa experiência. Ao mesmo tempo também a gente dá um certo corpo para isso, para essa temática. A gente não conclui a discussão, porque é uma discussão complexa, né? Mas a gente introduz a discussão, apresenta alguns elementos que são importantes e traz essas narrativas que são fundamentais, né, Nicole? Que é fundamental que essa pessoa que passou por essa experiência, ela possa falar, né? Porque é um mundo totalmente invisibilizado, né? E mais do que nunca hoje, a gente... Com certeza. E hoje a gente vive um processo muito difícil no país, né? Não só no país, mas no Brasil de modo muito especial, que é justamente isso. A gente hoje tem uma crítica muito grande aos direitos humanos, uma crítica grande aos projetos, né? E todo tipo de visibilização, né?
E então é um livro que acaba nascendo num período difícil, né? Mas justamente por isso ele é necessário. Eu acho que mais do que nunca, né? Talvez nunca fosse tão necessário, né, a gente abordar isso. Mas ele não deixa de ser um livro também poético. Porque é isso, né? É importante a gente trazer o tema, discutir o tema, apresentar e deixar essa perspectiva do encontro, né? Da disponibilidade, de tocar as pessoas. Eu acho que a gente precisa tocar as pessoas, né? E apresentar, porque o Foucault já dizia, né? O Foucault, que é um grande filósofo, né? Que o livro também a gente traz Foucault, traz o Agamben, né? O que o Foucault já dizia dos presídios? Que na verdade o presídio foi criado, não é objetivo nenhum ressocializar, né? Talvez a gente não saiba colocar no lugar, né? O que fazer com as pessoas que a gente julga que talvez não poderiam estar convivendo com a gente? Essa é uma discussão complexa, né? Agora, com certeza não é o presídio. O lugar não é esse, né? O que a gente está fazendo não está correto, né? Então é necessário falar sobre isso também. Mas apresentar também a poesia, apresentar também a perspectiva de quem está preso, né? E o que mais sempre me tocou, e talvez isso seja o diverso, né? Na medida em que tu está preso, que tu tem pessoas presas, o que esse modo te diz? Então esse sempre foi o meu foco, assim, o mote da minha pesquisa, né? O que essa pessoa que está presa, o que ela diz e o que isso tem a ver com a condição humana. E aí nós vamos ver, Nicole, na minha tese, nesse livro eu apresento um pouco também, as perspectivas muito diferentes para a questão da liberdade, para a questão da autonomia, para a questão da interioridade. Então, nós vamos trazendo alguns elementos que vão contrapondo aquilo que a gente tem hoje como certo. Como, por exemplo, a questão da liberdade, o que a gente pensa por liberdade, o que a gente pensa por autonomia, o que é um sujeito autônomo, né? Autônomo é aquele que é capaz de dar a si mesmo as regras? Será que isso é uma ideia de autonomia? E a questão do outro que nos atravessa? Então, a questão da interioridade. A interioridade é algo dentro de mim, orgânica? Ou a interioridade é essa coisa que nos atravessa, que é essa tensão entre o dentro e o fora? Então, são vários elementos que essa abordagem do modo de ser detento nos abre, a partir de uma perspectiva que, se tu relacionar com a obra de Heidegger, que eu tenho feito, né, ela nos traz uma série de elementos, né, que colocam em xeque conceitos que nós carregamos e que são fundamentais. E que talvez, essa é a aposta, né, trouxessem outros elementos para a nossa discussão de uma série de temas, né, que são importantes. Sem nunca descolar do aspecto da arte também, do compromisso, da poesia, né, que também é vital, né. Eu gostaria então, Marli, para finalizar, que tu falasse um pouquinho dos teus lançamentos, que convidasse o pessoal, quando que tu vai lançar o novo livro, né? E onde, em que situações, né? Se já tem alguma coisa definida e que, se não tiver alguma coisa definida, a gente vai colocar também na nossa publicação do vídeo, né? Bom, então agradeço a oportunidade de poder já estar divulgando o novo trabalho, né? A gente vai estar lançando agora em setembro o livro Liberdade Rasurada, Narrativas de Dor e Liberdades. É um livro pela Besouro Box, que é a mesma editora desse livro, né? Já está definido a data do dia 18 de setembro, que é na Semana Acadêmica da História e Geografia da Unisc, né? A gente vai estar fazendo uma fala ali, vai estar apresentando o livro, também vai ter lançamento. Nós também já temos o dia 14 de setembro, só não está definido o local ainda. Esse vai ser o sarau de lançamento da obra em Santa Cruz, né? E temos já algumas escolas aí que a gente só está definindo a data, né? Possivelmente em setembro. Em Veracruz, a gente deve estar participando da Feira do Livro em Veracruz lá na primeira semana de setembro. E se o livro já chegar naquela semana, a gente também já está levando o livro novo para Veracruz. Em outubro, a gente tem também uma outra escola em Santa Cruz, a Feira do Livro de Porto Alegre em novembro, já está definido também. A gente também participa de uma atividade no Centro Cultural Érico Veríssimo. Então a gente está construindo essas agendas para lançamento do livro, né? E outras parcerias e outras atividades, né, Nicole, que a gente está... Porque é um livro que vem para não só apenas ser lançado, mas para ser discutido, né? Eu acho que essa é a boa perspectiva do livro, da necessidade que ele abre a porta para que ele necessariamente precise ser discutido, a temática dele, né? E tomara que seja isso, a gente espera que seja um livro bem aceito, né? E que repercuta do tamanho disso que a gente sonha para ele, né?
E para as pessoas, né, Nicole, assim, eu acho que é isso. Eu escrevo porque eu acredito que a minha escrita tem impacto. Eu acho que a obra se completa quando alguém lê, né? Porque não duvido de nenhuma arte, de ninguém que pinte, que escreva para si, não duvido dessas artes. Até podemos ter grandes gênios, né, que ficaram escondidos e que de repente depois de mortos foram descobertos, né? Temos pessoas também que escrevem muito aí, que a gente não conhece, pessoas que pintam, que dançam, outras artes, né? Mas é necessário que isso de alguma forma se desnude, né? Que de alguma forma se complete. E isso precisa necessariamente atingir o outro, chegar até o outro, né? Então, acho que o livro precisa ser lido, né? E espero que as pessoas gostem, né? E que ele tenha uma grande repercussão pela temática, né? E que é o que a gente busca. Eu com certeza vou ler. E não quero ganhar, eu vou comprar, porque a gente precisa fomentar a nossa cultura, as nossas amigas que tenha, ainda mais tu que tem o que passar, né, Marli? Essa foi uma das conversas que eu diria mais leves, mais prazerosas no meu programa e mais densas no sentido de tu é uma pessoa carregada de conhecimento, tu é propriamente a personificação do acesso a esse conhecimento. E para mim, eu queria te agradecer por ter vindo no programa e dizer para ti que para mim é um privilégio te ter hoje no nosso círculo, né, de amizades e de parcerias. A gente já fez trabalhos juntas, na escola e tudo, né? Vamos fazer muitos, né? E dizer que a nossa turma de mulheres aqui em Santa Cruz também é muito bacana, né? Cada uma na sua área, se importando, né? Fomentando o trabalho umas das outras e tentando crescer juntas acima de tudo, né? Então quero muito te agradecer, volte mais vezes, a cada livro eu quero te ver aqui, a cada palavra necessária quero te ver aqui e dizer que, gente, poderia ter sido uma conversa de 3, 4, 5 horas tranquilamente, se deixar a gente falando aqui, né, Marli? Então muito obrigada e volte mais vezes ao programa também, tá, Marli? Posso terminar lendo um poema? Com certeza! Então eu vou pegar o livro aqui. É um prazer imenso ter estado aqui. Não vou parafrasear o Mendes Ribeiro, né? Tu não deve ter conhecido, porque eu acho que ele morreu já faz uns bons anos. Eu não acho que talvez viva, tu já estivesse vivinha, né? Mas o Mendes Ribeiro era um político, um comentarista, ele tinha um poder da palavra, mas ele era um grande orador, mas conhecia mesmo, né? E ele dizia, foi um privilégio, né? Então agradeço enormemente. Então deixo cartas. Aprendi que meu íntimo é uma carta aberta na véspera e que as paragens mais seguras são aquelas em que o destino dissimula uma chegada. Aprendi que a ausência é uma frase dita antes da hora e que existimos na exata medida dos endereçamentos correspondidos. Aprendi que o artista é um leitor de cartas abreviadas, endereçando a existência às bem-vindas nulidades. Aprendi que somos qualquer coisa de estranhos esticados entre as cartas lidas e as palavras apagadas. Aprendi que carteiros e poetas escrevem distâncias para que a vida tenha uma certa proximidade. Aprendi que as manhãs são dizeres entardecidos das velhas correspondências antecipadas. Muito obrigada, Marli. E fechando com chave de ouro, é por isso que o programa Onde Ela Quiser existe. É para trazer pessoas que talvez vocês já conheçam, ou para que vocês conheçam melhor, ou para que vocês conheçam pessoas como a Marli. E nesses momentos, pós uma entrevista como essa, me dá muito orgulho e eu sou muito grata pela TVS para ter proporcionado essa oportunidade de apresentar pessoas assim e poder dialogar com pessoas tão importantes na nossa comunidade e que realmente, de fato, tem algo valioso a dizer. Obrigada, Marli. E é com muita chave de ouro e com essa poesia de tirar o fôlego que nós encerramos o Onde Ela Quiser, fomentando grandes mulheres da nossa comunidade, da nossa região. Estivemos hoje com a Marli Silveira, eu sou Nicole Weber e até o próximo programa.